Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Renata Bermude, sou criadora da consultoria Sosseguinho e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os eletrônicos na quarentena. Porque é uma coisa que tem surgido pra caramba no consultório, a gente achar um novo equilíbrio dentro dessa nova realidade. Então hoje eu vou vir trazer para vocês uns parâmetros que a gente pode usar para ver se está demais ou se está dentro de uma tranquilidade. Mas antes que eu me esqueça, né? Curte o canal, aperta no sininho para ser notificado dos próximos e dá um like no vídeo, porque ajuda mais gente a ficar sabendo dessas coisas. É o seguinte, gente, a questão dos eletrônicos, ela já era uma questão no consultório, mesmo antes, né, dessa quarentena, mesmo antes da pandemia da Covid. Então, os eletrônicos, a gente sempre brinca que, quando eu tive as minhas, né, que quem tava na moda era a galinha pintadinha, então eu disse assim, a galinha pintadinha é a melhor babá que tem. Isso tem alguns prejuízos, né, que a criança fica ali na frente da TV recebendo estímulo o tempo todo, quando ela tem menos estímulo, fica difícil, então a criança fica com dificuldade de concentração. Isso não acontece só com as crianças. Hoje em dia, todos nós temos um pouco de dificuldade de concentração, porque nós somos bombardeados com informações e estímulos o tempo todo, tá? Então a gente tinha uma recomendação aí que era até 2 anos não usar tela e depois dos 2 anos a gente restringia esse uso de tela a umas 2 horas por dia, tá? E aí veio pandemia, veio, né, aulas canceladas e tal, e a gente tem uma outra realidade que é como eu vou entreter meu filho o dia inteiro em casa e muitas vezes eu precisando trabalhar em home office. Então muitos pais lançaram mão de liberar mais tempo aí os eletrônicos, o computador, o videogame, para ter um pouquinho de paz, né? Então, a primeira coisa que é importante a gente saber é que tem consequências, sim. Então, a gente sabe que as crianças estão sendo muito mais expostas às telas do que eram antes, inclusive porque as aulas estão sendo através das telas. Então, se seu filho é um pouquinho maior, né? Já tem uns 7, 8 anos, ele provavelmente está tendo umas 3, 4 horas de tela por dia que ele não tinha antes. E ainda provavelmente está usando mais as telas para o lazer do que ele usava antes. Então, quais são os cuidados que a gente tem que cuidar, né? Tem que ter. Os cuidados que tem que cuidar é ótimo, né? Os cuidados que a gente tem que ter. Observar o comportamento da criança vai dar para a gente uma noção legal do, do quanto aquilo está sendo demais, tá? Em um mundo ideal, o legal seria que você deixasse seu filho fazer as aulas dele ali e depois ele não usasse mais tela, né? Então isso seria assim é, a melhor situação possível dentro do que a gente tem, porque a criança já está tendo mais horas de tela do que ela precisaria. Mas a gente pode observar, por exemplo, o comportamento da criança. Se ela está ficando muito irritada, se tem irmãos e eles estão brigando muito, se a criança está agressiva, todos esses são sintomas do excesso de tela, tá? E aí a gente entra num problema que os pais dizem assim, mas se eu desligo a tela, ele grita, ele briga, ele chora, ele reclama, sim, é quase que uma crise de abstinência, tá? Então, durante alguns dias, é interessante que você tenha atividades planejadas se você está acostumado a deixar seu filho muito tempo na tela. Ah, Renata, mas aí eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Não, repara, quando a gente faz esse exercício de ir diminuindo o tempo de tela e a gente no começo vai dando atividades para a criança fazer, depois de alguns dias a tendência é que você diga para ela assim, vai lá brincar daquilo que eu te falei e tal, e a criança, daquilo que a gente fez naquele dia que você gostou tanto e tal. E a criança começa a exercitar essa criatividade que a tela não permite. A tela traz tudo muito pronto, né? Então, assim, vem o desenho, já tem a lição de moral, e aí já é diferente, por exemplo, de uma leitura, que a criança lê aquilo, ela tem tempo de pensar, de refletir, de ela chegar na conclusão moral daquilo. Não, na tela vem tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto, então ela meio que cansa. Ela
na verdade, ela gera uma preguiça criativa, né? Então você para de criar porque você. E aí no começo você tem que dar uma rodada nesse motor aí. Então eu tenho algumas diquinhas, sabe? Que, por exemplo, tem uma coleção de livros que você acha em qualquer sebo aí na sua cidade. Ou entra no. Tem o sitezinho da Estante Virtual, né? Que já são todos os sebos do país, eu compro muito livro lá, que chama 365 atividades sem televisão, por exemplo. É um livro que ele traz dicas de brincadeiras, porque às vezes nem a gente sabe brincar direito. E são brincadeiras desconstruídas, assim. Então, pega umas folhas no jardim e vamos, sabe coisas que a gente fazia quando era criança na escola? Bota a folha de papel em cima, vai com giz de cera, e aí você desenha aquela folha. E aí, em cima daquela folha, você faz outros desenhos. Então, assim, eu vou dizer para vocês que eu nunca cheguei a fazer exatamente a brincadeira como estava ali com todos os detalhes, mas ela serve pra gente também montar e criar em cima daquelas brincadeiras e começar a pensar em outras alternativas que não são o eletrônico. E aí você vai deixar o eletrônico, duas dicas para você limitar o eletrônico sem muita briga na sua casa deixar o eletrônico para aquela hora que você absolutamente precisa. Então, se você tem criança, por exemplo, pequenininha, né, 2, 3, 4 anos, talvez seja a hora que você tem que fazer um almoço correndo, que não dá para incluir a criança ali na coisa do fazer o almoço, então você deixa ela ver um desenho naquela hora, tá? E aí aquela meia horinha ali ela fica e você não é uma coisa que vai deixar ela muito tempo na tela, mas que vai te dar uma liberdade para fazer aquilo. E com crianças maiores, o legal é que você determine um horário para o eletrônico, coloque isso numa rotina e diga, ó, a hora de... Aqui em casa, por exemplo, elas podem às 11 horas, né? E às 6 da tarde. Então, de 11 a meio-dia, ali mais ou menos, e depois de 6 às 7, quando não tem outra atividade para fazer, que às vezes elas têm umas outras atividadezinhas para fazer. Renata, mas por que o horário determinado ajuda a não ter briga? Porque você sai da posição de juiz, senão você tá o tempo todo assim. Agora pode mais um pouco. Não, agora chega. Aí a criança não entende por que agora chega. Aí ela. E a gente também, no dia que a gente acaba não tendo coerência. No dia que eu tô de saco cheio, aí eu pego e. Então tá, pode ver o desenho aí o dia inteiro. Aí no dia que eu tô com mais paciência e que eu acho que tá demais, que a criança realmente tá ficando o dia inteiro no videogame, eu disse, não pode, você tá vendo muito videogame, tá vendo muita televisão, tá brincando muito no tablet e chega disso, não sei o quê. Então cria uma incoerência para a criança que ela sempre tenta um pouco mais, porque ela não sabe, não tem uma regra de quanto tempo de que horas pode, que horas que não pode, por que eu tenho que parar agora ou não tenho que parar agora. E se vocês voltarem, vão ver outro vídeo aqui no canal, dá uma busca aí de coerência, que eu sempre falo que a palavra-chave da disciplina é coerência, não é autoridade. Então, se todo dia você deixa nos mesmos horários e nos outros horários você dá uma segurada, o que você vai conseguir com isso é que a criança não fique discutindo sempre, entendeu? Aí você fala, filho, bota um despertadorzinho lá, quem deixa no celular ou no tablet, tem o Google Family Link, que você já determina lá, é no máximo 1 hora por dia, ou é de tal a tal hora, e depois ele bloqueia e acabou. Então, mesmo que você esteja fora de casa trabalhando, e aí aquilo é uma regra que está estabelecida. E se aquilo é feito sempre, você acaba não tendo discussões constantes, tá? Então, lembrem de determinar horários, tentar deixar no mínimo possível, sem neura. Claro que nesse período eles vão usar mais, mas assim, tentar deixar no mínimo possível para jogar a seu favor, porque o comportamento da criança vai melhorar, e observar se a criança não está ficando agressiva, irritada, tá? Aí a solução é diminuir mesmo, diminuam a tela. Eu sempre brinco que eu tive um caso da mãe dizer assim, Renata, você diz que castigo não funciona, mas aqui em casa funcionou. Eu disse, mas qual foi o castigo? Eu tirei o tablet por 2 semanas, ele está se comportando muito melhor. Eu digo, sim, não pelo castigo, mas porque ele está tendo menos tempo de tela. Então eu sei que essa virada de chave é difícil, que menos tempo de tela significa no começo mais trabalho para você,
Mas no médio prazo, vamos dizer, nem chega a ser médio prazo, né? Porque a gente está falando assim de uma semana, 10 dias, o comportamento da criança vai melhorar pra caramba. E para encerrar esse vídeo, vou falar para vocês de um documentário, quem estiver aí em casa procurando o que assistir, né? Que chama Tarja Branca, ele tem disponível no YouTube, tá? Dá uma olhadinha, assiste. Claro que a gente agora tá um pouquinho limitado com brincadeira de rua e tudo, mas ele fala um pouco dessas questões, sabe? De como que você deixar a criança sem fazer nada também é bom para a criatividade dela e vai fazer com que ela fique mais calma e mais tranquila, ao invés da gente ficar preenchendo o dia inteiro da criança, é com o eletrônico, é com a atividade direcionada, é com a escola e tal. Então dá essa laceada e deixar brincar solto, brincar livre, né? E mesmo que tenha uma resistência inicial aí até por parte das crianças, mas como isso pode melhorar a vida de vocês. Tá joia? Não esquece de seguir o canal, de clicar no sininho e de dar o like no vídeo, que é pra gente movimentar um pouquinho mais. E umas 2 vezes por semana eu tô postando vídeo pra vocês com dicas, tá bom? Beijo e até a próxima!